O choque ideológico que divide a África, Ibrahim Traoré, o capitão revolucionário de Burkina Faso, contra João Lourenço, o diplomata institucional de Angola e presidente da União Africana, em 2025. Essa tensão não é um confronto armado, mas uma batalha de discursos, narrativas e visões de futuro que ecoa nas redes sociais, cúpulas continentais e ruas africanas, refletindo a cisão entre juventude radical e elites estabelecidas. Vamos dissecar passo a passo, com fatos, contextos históricos e análises, para entender por que Traoré enfrentou Lourenço e o que isso significa para o continente. Traoré nas redes sociais, com bilhões de views, discursos anti-Ocidente e multidões cantando seu nome como novo Sankara. Ibrahim Traoré, nascido em 14 de março de 1988 na vila de Kera, Burkina Faso, é um oficial de artilharia que ascendeu meteoricamente ao poder. Formado na Academia Militar de Ouagadougou e com experiência em missões na fronteira com Mali, ele liderou o golpe de 30 de setembro de 2022, o segundo em 8 meses, derrubando o tenente-coronel Paul Henri Sandaogo Damiba. A justificativa oficial: Damiba falhou no combate ao jihadismo que devasta o Sahel, com grupos como o JNLM e a USGS controlando 40% do território burkinabé. Em 2022, Traoré dissolveu o governo, suspendeu a Constituição e prometeu uma transição de 5 anos, focada em soberania. Ele expulsou 400 soldados franceses da Operação Barkhane em fevereiro de 2023, nacionalizou minas de ouro que geram 80% das exportações do país e criou os Voluntários para a Defesa da Pátria, VDP, recrutando 50 mil civis armados para auxiliar o exército enfraquecido, que perdeu 2.000 soldados desde 2015. Sua retórica pan-africanista, inspirada em Thomas Sankara, assassinado em 1987, viralizou. A África não precisa de mendigar ajuda externa. Precisamos de unidade contra neocolonialismo. Nas redes, ele é ícone da geração Z africana, com discursos como o de julho de 2023 na cúpula da Rússia-África, acumulando 500 milhões de views. Alianças com Mali e Níger formaram a Aliança dos Estados do Sahel AES em setembro de 2024, saindo da CEDEAO e mirando uma moeda comum, mas críticos apontam repressão. Mais de 200 opositores, presos em 2024, e adiamento de eleições. Zonas jihadistas em vermelho, rotas de ouro e migração de tropas francesas saindo, gráficos de produção de ouro pré- e pós-Traoré. Agora, o outro lado, João Manuel Gonçalves Lourenço, 72 anos, general reformado e presidente de Angola desde setembro de 2017, sucedendo José Eduardo dos Santos, após 38 anos de MPLA no poder. Lourenço prometeu combater a corrupção da era dos Santos, recuperou 5 bilhões de dólares dos Estados Unidos, em bens de Isabel dos Santos e filhos do ex-presidente até 2023, mas enfrenta acusações de centralizar poder no MPLA, com eleições de 2022, marcadas por fraudes alegadas pela UNITA. Como presidente da UA de fevereiro a dezembro de 2025, ele mediou o acordo de paz RDC Ruanda na Casa Branca em 4 de dezembro de 2025, ao lado de Donald Trump, ganhando elogios como peça-chave na paz africana. Sua doutrina: defender a ordem constitucional contra golpes, criticando a proliferação de instabilidades em cúpulas como a de maio de 2025 em Addis Abeba, Angola. Enviou mensagens de solidariedade a Traoré, como em junho de 2025, via ministro Tete Antônio, expressando apoio à pacificação no Sahel. Lourenço promove diplomacia pragmática, laços com Estados Unidos da América, China e Rússia, exportando petróleo 1,1 milhão barris dia e mediando via SADC. Críticos em Angola e diáspora o chamam de continuismo disfarçado, especialmente após protestos de 2025 no AMBO contra a corrupção. Posse em 2017, Casa Branca com Trump, Cúpula Azul, SADC, timeline de recuperações anticorrupção em Angola. O estopim da tensão surge em 2025, amplificada por YouTube e TikTok,
Em maio de 2025, Traoré discursa no Parlamento das Nações Unidas Africanas, evento alternativo pró-juntas, atacando diretamente ao de Lourenço. Se a liderança africana não acordar, a juventude vai tomar as rédeas, porque a AUA está falhando o povo. Vídeos como Ibrahim Traoré ataca João Lourenço, 1 views, e recado forte para João Lourenço, YouTube. Junho 2025 viralizam trechos editados onde Traoré critica líderes entreguistas que usam AUA para suspender Burkina Faso, Mali e Níger. Sanções ativas desde 2022, acusações. Lourenço fomenta conflitos no Sahel via Proxies e alinha-se ao Ocidente, traindo o pan-africanismo. Em agosto de 2025, canais pró-Traoré como Che Agora Aguenta publicam João Lourenço acusado de fomentar conflito entre Burkina e Angola. Resposta de Lourenço, em outubro, no discurso do Estado da Nação, lamenta golpes que adiam o desenvolvimento, sem citar nomes. Apesar disso, relações oficiais persistem. Enviados angolanos visitam Ouagadougou em novembro de 2025. A narrativa divide. Pró-Traoré vê em Lourenço como imperialista africano. Apoiadores de Lourenço apontam Traoré como autocrata que ignora 4.000 mortos no jihadismo. Em 2025, compilação editada de discursos, trechos de Traoré atacando-a, respostas de Lourenço em cúpulas, métricas de views em redes. Essa briga reflete fracturas continentais profundas. De um lado, AES Burkina, Mali, Níger rejeita CEDEAO-IWA, mirando federação com moeda própria e tropas russas. Wagner 5.000 mercenários em 2025. Do outro, Bloco SADCIL Angola, África do Sul, Nigéria defende transições eleitorais, temendo contágio de golpes. 200 tentativas desde 1960. Implicações. Sanções CEDEAO custam $2 dos Estados Unidos. Ano as juntas. Jihadistas avançam 20% no Sahel. Tiwampo bane vistos de Burkina em dezembro 2025, mas restringe Angola parcialmente. Oportunidades. Diálogo em Amani-África. Dezembro 2025 propõe mediação. Rússia bolsta Traoré com armas. Estados Unidos da América apoiam Lourenço, via minerais angolanos. Jovens 60% 25 anos apoiam Traoré, 80% aprovação em pesquisas locais. Elites temem caos econômico. Essa briga reflete fracturas continentais profundas. De um lado, AES Burkina, Mali, Níger rejeita CEDEAO-IWA, mirando federação com moeda própria e tropas russas. Wagner 5.000 mercenários em 2025. Do outro, Bloco SADCIL Angola, África do Sul, Nigéria defende transições eleitorais, temendo contágio de golpes. 200 tentativas desde 1960. Implicações. Sanções CEDEAO custam $2 dos Estados Unidos. Ano as juntas. Jihadistas avançam 20% no Sahel. Tiwampo bane vistos de Burkina em dezembro 2025, mas restringe Angola parcialmente. Oportunidades. Diálogo em Amani-África. Dezembro 2025 propõe mediação. Rússia bolsta Traoré com armas. Estados Unidos da América apoiam Lourenço, via minerais angolanos. Jovens 60% 25 anos apoiam Traoré, 80% aprovação em pesquisas locais. Elites temem caos econômico. Traoré, aos 37, encarna revolução contra elites envelhecidas como Lourenço, 72, mas ambos combatem pobreza. 40% em Angola, 50% em Burkina e terrorismo. Sem ruptura diplomática, mensagens de paz continuam. É guerra narrativa que redefine 2026. Pan-africanismo radical ou institucional. A África precisa unir contra neocolonialismo real, não rivais internos. Fim com chamada. Juventude e líderes, dialoguem pela unidade. A tensão entre Ibrahim Traoré e João Lourenço simboliza mais do que um atrito pessoal. É o choque entre dois projetos de poder para a África, um revolucionário, ancorado em golpes militares e discurso anti-imperialista, e outro institucional, baseado em diplomacia, União Africana e defesa da ordem constitucional. De um lado, Traoré encarna a frustração de uma juventude cansada de corrupção, ingerência externa e insegurança. Do outro, Lourenço representa a aposta em reformas graduais, dentro das regras internacionais.
ainda que sob críticas de ser parte de um sistema que muitos julgam falido. No fim, esse enfrentamento revela uma África dividida entre ruptura e continuidade, ou se corre o risco de soluções militares autoritárias, em nome da soberania, ou se aceita um caminho mais lento, muitas vezes capturado por elites. O futuro do continente dependerá menos de quem vence essa disputa pessoal, e mais da capacidade de transformar a energia revolucionária da juventude em instituições fortes, democráticas e soberanas, que não precisem escolher entre golpe ou status quo para enfrentar pobreza, terrorismo e neocolonialismo.